Como é que ele deixa falar do Senhor Jesus? A mensagem de hoje, ela é do livro de Lucas. A Bíblia, podemos tirar milhões e milhões de mensagens dela. Cada dia iremos aprender um pouco mais da Bíblia, até que Deus volte. A mensagem de hoje vai falar sobre a parábola Os Dois Devedores. É uma parábola que Jesus contou. E a parábola, ela está no livro de Lucas 7. Lucas 7, do 36 ao 50. Ela é uma parábola pequena, mas que dá para tirar grande aproveito e ensinamento dela. Existem várias versões da Bíblia, e uma das versões que eu vou falar é uma versão mais fácil de entendimento. A versão diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfumes e se colocou atrás de Jesus aos seus pés, chorando, e começou a molhar-lhe os pés com lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, deixou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse assim: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela. É uma pecadora. Respondeu Jesus a Simão: tenho algo a lhe dizer, disse o mestre. Aí ele começou a contar a parábola. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amarás mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus disse: julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo: os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vai em paz. Pode ficar à vontade, pode sentar. O texto é grande, talvez você não consiga interpretar a primeira vez, mas havia, naquela época, uma tradição. Jesus, pela manhã, ele estava trazendo mensagem ali na redondeza. E, por um certo motivo, essa mulher pecadora viu a mensagem que ele estava pregando sobre arrependimento, sobre perdoar pecados. Então ela escutou aquela mensagem junto com várias outras pessoas e o fariseu. O que aconteceu? Essa mulher percebeu que ela poderia receber um perdão, mesmo ela sendo pecadora, e todos reconheciam ela como pecadora. Em outras palavras, uma prostituta. Ela era
meio que excluída de todo mundo não queria saber dela, todo mundo maltratava ela. Então, já o fariseu daquela época, ele era uma pessoa muito reconhecida, era uma pessoa que era bem vista na sociedade, era uma pessoa que sabia a Bíblia quase de cor, ou até de cor. Era obrigação dele saber a mensagem da Bíblia. Então ele se sentiu o melhor de todos. Só que o fariseu, ele gostava de ter a glória para ele, gostava de ser o bonzão, ele gostava que todo mundo enxergasse ele como o amigo de Jesus. Sempre nós, quando tira foto com alguém famoso, a gente quer postar e muitas pessoas falam: esse é meu amigo, mas na verdade é só a foto com ele. Então o fariseu, que o nome dele é Simão, a Bíblia cita o nome de 9 Simão, mas esse Simão, ele é o Simão fariseu. Existe o Simão leproso, existe o Simão, vários Simãos da Bíblia, Simão do livro de João. Esse Simão é o Simão o fariseu. O que ele queria na verdade? Como Jesus estava fazendo um milagre, estava fazendo prodígio, a sociedade toda estava vendo as mensagens dele, as pregações. Então Simão, ele queria muito que Jesus fosse à casa dele, para ele poder ter aquele status. Uma pessoa famosa veio na minha casa, mas ele não prestava homenagem como deveria. Então, foi quando Simão chamou Jesus para ir jantar na casa dele. Naquela época, era uma regra, era uma forma de homenagear, era uma forma de autorrespeito. Quando você chegar na casa da pessoa, ela dá um beijo no seu rosto, ou ela pegar um óleo e ungir sua cabeça, ou ela pegar uma bacia cheia de água e colocar para você lavar os pés. Outra forma de honra maior é a pessoa lavar os pés do convidado. Quando o convidado era uma pessoa altíssima, era algo muito importante, era um rabi, era alguém muito importante para o dono da casa. Ele lavava os pés do convidado como forma de honra. Então o que o Simão fariseu fez? Convidou Jesus para jantar na casa dele. Por quê? Porque Jesus era um famoso naquela época, já era uma autoridade. Só porque ele não respeitou Jesus como deveria, ele queria apenas chamar um convidado especial para a casa dele, mas não respeitava ele, não honrava ele. Então quando Jesus chegou na casa do fariseu, já de noite, uma forma que o fariseu fazia era deixar as portas abertas para que visitantes pudessem participar daquela reunião ou aquele jantar especial. Só porque houve uma situação ali, que é que quando eles chegaram, Jesus chegou, a mesa que ele usava era uma mesa baixa. Vamos supor que seria uma mesa da altura desse banco. Então os fariseus, todos os convidados, joelhavam-se diante daquela mesa, colocavam os cotovelos assim da mesa e ficavam com os pés para trás. Isso era a posição que eles faziam. Então o que aconteceu? Jesus chegou, tinha aquele banquete ali para ele, porque o fariseu era um homem rico, bem de situação, tinha funcionários, tinha mordomos, e ele não honrou Jesus como deveria. Jesus chegou, sentou. Naquela época não havia cimentado assim que nem nós tem hoje. A pessoa vinha da rua, sujava os pés porque tinha muita poeira, e a forma de você honrar a pessoa era dar uma bacia para as pessoas lavarem os pés e depois juntar a mesa. Nós fala hoje em dia, lava as mãos para você poder vir comer. Por quê? Porque os nossos pés com certeza estão até limpos. Naquela época era o contrário. Naquela época era costume daquele povo receber um visitante
de honrar ele com um beijo no rosto, ungir com óleo e lavar os pés deles, ou pelo menos dar uma bacia com água para eles lavar. Então Jesus, ao chegar na casa do fariseu, ele percebeu que ele não tratou ele desse jeito. É uma forma de desonra? É. Por quê? Porque todo lugar que ele ia, todo mundo tratava ele com muito respeito. E na casa do fariseu ele não tratou Jesus com esse respeito. Isso que era uma falta de respeito. Mas naquele momento do jantar, como as portas da casa dele estavam abertas, porque ele queria que as pessoas vissem que tinha um famoso ali com ele, alguém que se dizia rei dos judeus, ele deixava as portas abertas para que as pessoas curiosas, ou que quisessem falar, ó, o fariseu está com Jesus, o que faz milagre, o famoso. Então o que ele fez? Deixou as portas abertas. Mas pela manhã, quando estava pregando na cidade, essa mulher pecadora, ela percebeu que Jesus falou sobre perdoar os seus pecados. E ela, com uma forma de arrependimento muito grande, ela procurou Jesus, que sabia onde ele estava, e quando ela viu que o fariseu desonrou ele, ela simplesmente entrou na casa do fariseu. Como Jesus estava de joelho, com os pés para trás, ela ajoelhou nos pés de Jesus, começou a chorar muito, a chorar, e eram tantas lágrimas, que molhou os pés de Jesus. Como ela não tinha pano para enxugar os pés de Jesus, ela enxugou com os seus cabelos. Após enxugar com os seus cabelos, ela pegou um unguento, que é um perfume caríssimo, de mais de 300 moedas de denário, e quebrou ele e derramou aos pés de Jesus. Quando o fariseu olhou aquela situação, e todo mundo olhou, sabendo que aquela mulher era uma pecaminosa, o que o fariseu pensou? Se este homem fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher, que ela não pode aproximar de uma pessoa, certo? Uma pessoa normal. Naquela época era proibido uma prostituta chegar perto, no mínimo de 2 metros de distância de qualquer pessoa, era proibido. Isso poderia causar até apedrejamento. E quando essa mulher chegou e se deitou aos pés de Jesus, chorou, enxugou os seus pés com cabelo, ainda derramou um perfume caríssimo, todos eles ficaram espantados. Naquela época era proibido você tirar o cabelo para fora diante de um homem. Se você fizesse isso, você teria que ter casado. Na sua lua de mel você poderia tirar o seu avental, e só nesse momento ali com seu marido você poderia estar com os cabelos destampados. Então imagina a situação. Ela era uma prostituta. Ela chegou a encostar, a beijar os pés de Jesus, a chorar os pés dele. Como que uma mulher dessa tocar um homem que é puro, que é o rei dos judeus, que se declarou capaz de perdoar, chegar e aproximar assim de um homem, ainda na casa do fariseu, que era um homem tão rígido diante da lei, tão perfeito ao olhar deles, tão bonzão, o sabe tudo, o não me toque se você estiver enfermo, essas coisas assim, tudo você acha que o homem pode pensar. Então a mulher tocou nele. Outro crime que ela cometeu, tirou o véu da cabeça e ainda esfregou seus cabelos nos pés de Jesus. E ainda os fariseus pensou, se ela é uma prostituta, este perfume que ela quebrou era para ser usado em seu corpo para o seu trabalho de prostituta. A prostituta que fede, nenhum homem quer ela, mas ela deve ser uma mulher cheirosa, para chamar atenção. Então, o fariseu aqui,
ele já julgou ela de várias formas. Primeiro, já julgou ela como uma pecadora, que é prostituta. Vou mudar o nome agora para pecadora. Já julgou ela como pecadora. Ela já cometeu o crime de esfregar os cabelos e mostrar o cabelo dela para todos que estavam ali. E outra, ela começar a beijar e chorar aos pés de um outro homem, que ela não tinha nenhum convívio naquele momento. Jesus, ele tinha o poder, ainda tem, de ler pensamentos. Naquele momento, ele leu o pensamento do fariseu, Simão, e naquele momento, ele disse: Simão, vou lhe contar, vamos falar assim, vou te contar uma parábola. 2 homens deviam um certo credor. Um devia 50 denários e o outro devia 500. Em outras palavras, para o dia de hoje, vamos supor que o credor é um agiota. Uma pessoa deve para o agiota 50 reais e o outro deve 500 reais. Na parábola era diferente. 50 denários, vamos supor que equivale a 50 dias de trabalho, que recebeu 1 denário por dia de trabalho. E o outro devia 500 denários, que era 500 dias de trabalho. Então Jesus contou a parábola. No mesmo momento que ele disse, um deve 50 denários, o outro deve 500. O credor é o dono do dinheiro e o devedor é quem deve o dinheiro. Então o credor fez assim: eu perdoo a dívida de vocês. Então Jesus perguntou para o Simão, o fariseu: qual dos dois vai amar mais o credor? Ele logo respondeu: com certeza o que deve 500 denários, que a dívida dele é maior. E Jesus disse para ele: você tem razão, você julgou bem. Quem tem a dívida maior vai amar mais. Mas o que Jesus quis ensinar com essa parábola? Jesus, lendo aqui, o que ele disse? Desde que eu cheguei aqui, você não me deu uma bacia com água para lavar meus pés. Desde que eu cheguei, você não me deu um beijo na face. Desde que eu cheguei, você não me deu unção, que é ungir a minha cabeça com óleo. E desde que eu cheguei, e essa mulher veio arrependida aos meus pés, você a julgou como pecadora, discriminou ela. E Jesus disse, e ela já fez tudo ao contrário. Desde que ela entrou, ela demonstrou arrependimento, ela chorou aos meus pés, ela beijou meus pés, ela deu o melhor que ela pôde para mim. Em outras palavras, se você tentar chorar, você não vai conseguir. O corpo, ele elimina urina, elimina suor, ele elimina baba, cuspe e várias outras coisas. Mas a lágrima, o corpo tem uma grande, imensa dificuldade de liberar uma lágrima. Só se for em caso de emergência, caso de muita tristeza, ou caso de muita alegria, ou caso de muita emoção, e ele não deixa jogar fora lágrima à toa. Então a lágrima tem um simbolismo muito forte. Aquela mulher, quando ela ajoelhou aos pés de Jesus, e ela derramou lágrimas, pelo que a gente entende, ela derramou muitas lágrimas. Então o arrependimento dela, naquele momento, era um arrependimento muito grande, porque ela descobriu que Jesus poderia perdoar, que Jesus era o Rei dos Reis. Ela reconheceu Ele como Deus para ela, alguém que curava os enfermos, alguém que tirava o pecado, e ela entendeu a missão dele aqui na terra. Então ela se entregou, o corpo dela jorrou lágrimas. Isso é caso de muita necessidade, isso é caso de muita emoção. Então quando Jesus disse
desde que eu cheguei você não fez nada do que ela fez, é sinal que ela honrou mais Jesus do que o fariseu honrou ele. Por que ele vai se sentir melhor do que ela? Então Jesus, naquele momento que ele contou a parábola, ela já sabia que ele estava falando dela. E o fariseu na hora se tocou que achava que era o melhor diante dela. Mas a mensagem, o que ela quer nos ensinar? O que Jesus veio fazer na terra? Perdoar nossos pecados. Você tem pecado? Tem. Ela tem pecado? Tem. Mas quando ele veio perdoar nossos pecados, o pecado nosso pode ser o mesmo significado das 50 moedas e o mesmo significado das 500 moedas. Então Jesus, o que ele quis falar? Ele quer perdoar os seus pecados. Não importa o que você fazia no passado, não importa o que você fez, o seu pecado está perdoado. Ou as suas 500 moedas, seus 500 denários que você me deve, está perdoado. E você, os seus 50 denários, está perdoado. O fariseu achava que ele era o bonzão, mas ele não fez nada para Jesus, não honrou Jesus. Enquanto a pecadora, que poderia estar devendo os 500 denários, ela fez muito mais para Jesus do que o fariseu. Aí Jesus pergunta: qual deles amou mais o credor? Com certeza a mulher amou mais. Vamos supor que agora o credor é Jesus. A mulher amou mais o credor. Por quê? Porque ele perdoou todas as dívidas dela, perdoou ela de todos os pecados que ela tinha. E os fariseus aqui no final da parábola, no final do que nós lemos, ele respondeu: quem é este que até perdoa pecados? Então Jesus, após aquela mulher fazer aquela cena que ficou marcado na história, Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Tanto que é bom, se você dever uma dívida alta desse jeito, e o seu credor chegar em você e falar: você está perdoado, com certeza você vai ver a pessoa de uma forma muito maior, muito mais gratificante, e é capaz de você chorar aos pés dele de agradecimento. Agora, aqui diz também: quem muito é perdoado, muito é amado. Ou, quem muito é perdoado, muito amou. E quem pouco é perdoado, pouco amou. Mas o que significa isso? Se você deve muito e é perdoado, você vai amar mais do que quem deve pouco. Então, Simão fariseu, ele sentia que ele devia pouco. Por quê? Porque ele se sentia que ele não tinha pecado. Ele era o bonzão da sociedade. Isso, invertendo para o nosso dia de hoje, você acha que você deve pouco. Você vê um mendigo ali, você acha que você é melhor do que ele. Você vê um drogado, você acha que você é melhor do que ele. Você vê um macumbeiro, você acha que você é melhor do que ele. Você vê uma mulher da vida, você acha que você é melhor do que ele. Por quê? Porque você está aqui na casa do Senhor, você está aprendendo a palavra de Deus, você está livre, mais livre de pecar do que as pessoas que têm. Então você se sente bem melhor do que todos eles. É o que o fariseu sentia. Ele se sentia melhor do que a pecadora. Então, por ele se sentir melhor, ele fez questão de nem dar atenção para Jesus como deveria. Então, qual que é a nossa missão? Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu para salvar nossos pecados. Não importa o que você fez, mas o que devemos fazer é ser gratos a Ele.
Ele já perdoou o nosso pecado. Então devemos ser gratos a Ele, devemos buscar adoração, devemos jogar os seus pés, ver que Ele é maior do que nós. Amém? Então havia duas diferenças. Então Simão era um homem com reputação louvável, era estudioso, defensor da lei, provavelmente era estimado pela população com um comportamento irrepreensível. Às vezes nós é assim também. Às vezes a gente vem para a igreja, buscar Deus, tem nosso carrinho, tem nossa casinha, faz festa, faz aniversário. Diante das pessoas lá, a gente está certinho. Mas quando chega alguém bem diferente de nós, a gente tem a mania de julgar. Foi o que ele fez, ele julgou. A parábola diz que ele não falou, mas Deus, Jesus, ele leu os pensamentos do fariseu. Assim que ele leu os pensamentos, ele já disse para o fariseu que ele sabia o que ele estava pensando e resolveu contar a parábola. E todos ficaram admirados com aquilo, porque o fariseu ele descobriu naquele momento que quem estava ali na frente dele não era só um homem famoso, era o rei dos judeus. E com certeza ele arrependeu de não ter feito o que deveria ter feito, que era honrá-lo com honra, dar honra a ele como ele deveria. Então o que aprendemos com a história? Todos nós somos devedores perdoados por Deus. Ter consciência que pecamos e não podemos pagar pelos nossos pecados. Deus perdoa todos os pecados de pessoas arrependidas. Jesus não limita a aproximação de ninguém, por mais pecador que seja. As impurezas dos pecados não o contaminam. Jesus que purifica a pessoa de seus pecados. O fariseu, ao olhar que era mulher, ele praticamente já se julgou. Se ela pegou nele, ele ficou impuro. Por quê? Porque ela tocou ele, beijou ele. Então, para o fariseu, Jesus já tinha ficado impuro. Mas a lição e a parábola que Jesus contou já mudou completamente essa versão. Sabemos que Jesus, a igreja é a noiva de Jesus. E pela lição aqui, sabemos também que a noiva só podia tirar o véu da cabeça quando estivesse diante do seu noivo. Isso era uma forma de honra, uma forma de respeito. Aquela mulher, de tirar o véu de frente a Jesus, ela entendeu que Jesus era o noivo dela. Quando eu falo noivo, não é noivo de ter relação, mas é o noivo, é quando você honra uma pessoa e você tem, a partir daquele momento, uma dívida de buscar, de ajudar, de adorar. Estou falando que você vai adorar seu marido, mas a forma de cuidar, de prestar atenção. Então, quando nós somos a noiva de Cristo, Jesus, quando Ele vir buscar, Ele vai buscar a sua noiva, que a noiva somos nós. Então, o que aprendemos acerca dessa parábola? A graça de Deus perdoa todo tipo de pecado. O moralismo e legalismo na prática farisaica constranta com a humildade e entrega da atitude da mulher. Então, a forma deles ali era totalmente contra o que a mulher fez. Nós e os pecadores, que julgamos piores do que nós, somos igualmente pecadores perdoados por Deus. Um achava que era bom demais, mas não deu honra.
O outro era pecador demais e deu todas as honras. Recebemos o perdão de Deus, devemos também ser misericordiosos e demonstrar amor a outros pecadores. Ter a atitude certa de glorificar e adorar a Deus pelo seu perdão e graça ao seu favor. Então a mensagem de Deus é essa. A palavra dos dois devedores. Aprendemos que Deus perdoou duas pessoas, uma que devia muito e a outra que devia pouco, mas o que devia muito, ele agradeceu muito mais do que o devia pouco. E o que devia pouco não prestou, não amou porque ele devia pouco. Ele achava que não deveria dar tanta honra ao credor. E agradecer a oportunidade e entrega ao Carlos Roberto.